Bem-vindos ao Terror da Meia-Noite, o portal do terror. Prepare-se para mergulhar no lado mais sombrio da humanidade, onde o inexplicável se torna realidade e o medo espreita nas sombras. Se você é corajoso o suficiente para enfrentar histórias arrepiantes, lendas urbanas e enigmas inexplicáveis, você está no lugar certo. Mas não vá a algum lugar. Certifique-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sinistro sininho de notificações para não perder nenhum de nossos relatos aterrorizantes. Junte-se à nossa comunidade de amantes do terror e compartilhe a adrenalina das histórias que não ousamos contar no escuro. Prepare-se para o desconhecido, pois a cada vídeo, uma nova jornada ao coração do terror aguarda. Não perca! Inscreva-se agora! Meu nome é Adelaide, e o que compartilho aqui é uma experiência que desafia toda explicação racional. Anos atrás, eu e alguns amigos decidimos fazer um retiro em uma cabana isolada, situada no topo de uma montanha. O lugar parecia perfeito para escapar da eficiência da cidade e recarregar nossas energias. O que não sabíamos era que a montanha guardava segredos sombrios. Logo na primeira noite, percebemos sons inexplicáveis ao redor da cabana. Passos na neve, sussurros ao vento, algo que nos deixava inquietos. Convencidos de que era apenas nossa imaginação, ignoramos os sinais inquietantes. Na segunda noite, as coisas se intensificaram. Uma sombra escura se move pelos cantos da cabana, como se tivesse vida própria. Risadas ecoavam no silêncio da montanha. Alguém jurou ter visto vultos na floresta, olhos brilhando na escuridão. Nossos risos e brincadeiras deram lugar a uma tensão palpável. Decidimos investigar. Armados com lanternas e coragem, exploramos os arredores da cabana. Uma sensação gélida tomava conta do ar, e o ranger dos arbustos ecoava como sugestões ameaçadoras. Foi quando encontramos uma velha lápide, coberta pela neve, inferior que ali, aquela montanha isolada, havia um cemitério abandonado. A noite seguinte foi ainda mais aterrorizante. Batidas na porta sem origem aparente, sombras dançando nas paredes, e uma sensação de ser observada constantemente. O medo se tornou tangível, pareando sobre nós como uma nuvem negra. Decidimos deixar o local na manhã seguinte, mas algo parecia não querer nos deixar partir. Bagagens eram movidas misteriosamente, vozes sussurravam em nossos ouvidos, e a atmosfera tornou-se tão densa que era difícil respirar. A montanha guardava seus segredos com firmeza, desafiando nossa compreensão do que é real. Ao descermos, prometemos nunca mais voltar. Mas a experiência nos marcou profundamente. O inexplicável deixou cicatrizes em nossas mentes, e, mesmo agora, anos depois, nos perguntamos se a montanha continua a sussurrar seus mistérios para aqueles que ousam se aventurar em suas sombras. Eu sou o Lucas, e minha história se passa em um antigo apartamento que, à primeira vista, parecia perfeito para começar uma nova fase da minha vida. No entanto, o que encontrei lá dentro foi muito além do que qualquer pessoa poderia esperar. Logo após me mudar, comecei a notar pequenos incidentes estranhos. Luzes piscavam sem motivo aparente, e um murmúrio constante preenchia o ar, como se o próprio apartamento tentasse se comunicar comigo. Inicialmente, atribuí esses eventos a problemas elétricos e ao eco dos outros apartamentos. Mas a verdade era mais sinistra. As noites foram as piores. Eu acordava com passos sutilmente audíveis, como se alguém estivesse andando pela sala de estar. Quando investigava, o som cessava. Uma sensação de frio intenso acompanhava esses momentos, penetrando os ossos de uma maneira que não poderia ser explicada pelas condições climáticas. Em uma noite em particular, acordei para descobrir uma sombra escura no pé da minha cama. Era uma figura vaga, sem características definidas, mas sua presença era inegável. Tentando manter a compostura, acender a luz, e a sombra desaparecendo. A partir desse ponto, a escuridão se tornou meu maior medo. Passando pelas tarefas cotidianas,
percebi que objetos se moviam quando eu não estava olhando, e imagens distorcidas apareciam nas fotografias que eu tirava. Não era mais possível ignorar a verdade e meu apartamento era assombrado. Decidi investigar a história do edifício, descobrindo que décadas antes, um crime brutal havia ocorrido ali. Uma série de mortes inexplicáveis havia assombrado os antigos moradores, levando muitos a abandonarem o local. No entanto, essa informação não ajudou a aliviar a minha aflição. À medida que as semanas passavam, a atividade paranormal se intensificava. Vultos se moviam pelas paredes, e vozes sussurravam mensagens ininteligíveis. Num momento de desespero, recorreram a especialistas paranormais, que confirmaram a presença de uma entidade sobrenatural. A decisão de deixar o apartamento não foi fácil, pois algo parecia relutante em me soltar. Na última noite, enquanto embalava minhas coisas, as luzes piscavam freneticamente, e uma voz sussurrava em meu ouvido, ecoando um aviso arrepiante. Mesmo após a mudança, a experiência deixou cicatrizes profundas. Aquilo que não pode ser visto ou explicado continua a assombrar meus pensamentos, lembrando-me de que nem sempre estamos sozinhos em nossos próprios lares. Meu nome é Amanda, e minha história se desenvolveu em uma casa aparentemente inocente na periferia da cidade. Mal sabia que cada tijolo daquele lugar trazia consigo uma história sombria, e o medo de que eu superasse os limites da lógica. Ao me mudar para aquela casa abandonada, atraída pela promessa de um aluguel acessível, ignorei os sinais de advertência evidentes. As janelas quebradas e a tinta descascada eram apenas a superfície do que se revelaria um pesadelo. Nas primeiras noites, eu ouvia vozes sussurrando nos corredores, mas, ao acender a luz, o silêncio se instaurava. Uma sensação gelada acompanhava esses acontecimentos, deixando-me arrepiada mesmo nos dias mais quentes. Às vezes, jurava ver sombras se contorcendo nas paredes, como se dançassem em uma coreografia macabra. Em uma noite, acordei com uma figura escura no pé da cama. Era uma sombra densa, desprovida de características humanas, e parecia absorver a luz ao seu redor. Tentei gritar, mas a voz ficou presa na minha garganta enquanto a sombra se movia em direção a mim, envolvendo-me em uma escuridão sufocante. Na manhã seguinte, decidi investigar a história da casa. Descobriu que, décadas atrás, um culto macabro realizava rituais obscuros no porão, invocando entidades sombrias. Os moradores estavam envolvidos em experiências tão aterrorizantes que muitos enlouqueceram ou desapareceram misteriosamente. Conforme o tempo passando, os eventos sobrenaturais se intensificavam. Objetos se moviam sozinhos, e marcas estranhas apareciam nas paredes. Certa noite, durante uma tempestade, ouvi batidas nos vidros das janelas, como se algo estivesse tentando entrar desesperadamente. Fui acordado por vozes distorcidas ecoando pela casa, clamando por redenção. Portas rangiam abrindo e fechando, enquanto sombras dançavam pelas paredes com uma intensidade assustadora. Uma atmosfera pesada pairava no ar, tornando cada respiração um desafio. Decidi então procurar ajuda de especialistas em atividades paranormais. Ao explorar o porão, descobri um altar antigo e símbolos estranhos desenhados nas paredes. Ficou claro que a energia negativa daquele local estava além de nossa compreensão. A solução era clara, e a casa precisava ser purificada. Juntamente com especialistas, realizamos um ritual para afastar as entidades sombrias. À medida que as palavras sagradas eram recitadas, a casa estremeceu como se rejeitasse a luz que tentávamos trazer. Após o ritual, uma atmosfera opressiva lentamente se dissipou. As sombras recuaram, e a casa, antes cheia de murmúrios inquietantes, caiu em um silêncio quase reconfortante. Eu me mudei, mas as marcas daquela experiência permaneceram comigo, lembrando-me de que, por trás de aparências aparentemente normais, podem existir horrores indescritíveis. Sou Carolina e, por razões que ainda me fogem à compreensão, herdei a propriedade ao torno,
uma propriedade que possui uma linhagem distinta, mas envolta em uma aura sombria. A princípio, imaginei que as histórias sobre a casa fossem meros contos urbanos, mas rapidamente percebi que a escuridão que pairava ali era real. Ao entrar pela imponente porta principal, sinto uma mudança na atmosfera. A mansão, apesar de majestosa, estava mergulhada em um silêncio que parecia guardar segredos. Nos corredores, retratos de antigos residentes me encaravam com olhos vazios, como se relatassem algo que eu não sabia. As primeiras noites foram tranquilas, mas isso não durou muito. Ruídos estranhos ecoavam pelos corredores, como sugestões indecifráveis. Ao seguir os filhos, fui levado a uma porta escondida. Ao abrir, me parei com uma escadaria que conduzia a um porão úmido e escuro. O porão revelou segredos inquietantes. Livros antigos cobertos de poeira continham rituais e invocações sombrias. Símbolos estranhos foram desenhados no chão, fingiam práticas ocultas que desafiavam a razão. Enquanto eu explorava, uma sombra se movia furtivamente, sempre à beira da minha visão. Uma noite, acordei com o som de passos arrastados. Ao seguir o barulho cheguei a uma sala isolada. No centro, uma caixa antiga emitia murmúrios inquietantes. Ao abrir, fui confrontado com fotografias antigas e cartas amareladas que contavam histórias de pactos sinistros feitos por meus antepassados. Conforme os dias passaram, as características paranormais se intensificaram. Sombras se materializavam, móveis se moviam sem explicação e o som de risadas distorcidas preenchia o ar. Tentei ignorar, mas a presença na mansão era palpável, como se uma entidade antiga estivesse despertando. Decidi então procurar ajuda de especialistas em ocultismo. Juntos, realizamos rituais para purificar a mansão. A cada incenso que queimávamos e cada palavra sagrada que pronunciávamos, a escuridão parecia recuar. Mas sempre, nos momentos mais silenciosos, eu senti uma presença observando. Por mais que tente desvendar os segredos da mansão, algumas perguntas permanecem sem resposta. Ao vender a propriedade, quero estar deixando para trás os horrores que testemunhei. No entanto, há noites em que, ao fechar os olhos, me encontro mais uma vez naquela escadaria escura, confrontando o passado sombrio dos ao torno. Meu nome é Alberto, e esta é a história de uma noite que mudou minha visão do sobrenatural para sempre. Morava em Ravencliff, uma cidadezinha envolta em lendas e mistérios. Entre as histórias locais, uma casa abandonada no final da rua se destacou, conhecida por seus eventos paranormais inexplicáveis. Certo dia, fui desafiado por amigos ao passar a noite na casa de Ravencliff. Aceitei, acreditando que tudo não passava de superstições. Quando adentrei a casa, uma sensação gélida percorreu minha espinha. As sombras dançavam nas paredes, criando figuras fantasmagóricas que observavam cada passo meu. À medida que a noite avançava, estranhos murmúrios ecoavam pelos corredores vazios. Passos arrastados me seguiram, mesmo quando eu era o único presente. Decidi explorar o porão, onde a lenda dizia que ocorriam os eventos mais perturbadores. O ar tornou-se mais pesado a cada degrau que descia. Ao alcançar o porão, parei-me com um antigo tabuleiro Ouija. As letras passaram a mover-se sozinhas, formando mensagens que arrepiaram minha espinha. Uma voz sussurrada, revelando segredos sombrios e eventos trágicos que aconteceram naquela casa décadas atrás. Sentia-me como se estivesse conectado a uma presença além do nosso entendimento. Subitamente, a temperatura despencou, e uma figura translúcida emergiu das sombras. Era uma mulher, vestida como se pertencesse a outra era. Seus olhos, cheios de tristeza, resgataram os meus. Sem proferir uma única palavra, ela transmitiu uma dor ancestral que me fez estremecer. Num ímpeto de coragem, perguntou quem era ela e o que desejava. Sua resposta foi um lamento melancólico, uma história de perda e desespero. Entendi que ela estava presa entre os planos, busca de compreensão e paz.
Senti-me obrigado a ajudar, mas não sabia como. Decidi buscar a orientação de um especialista em especificidades paranormais. Com suas instruções, organizei um ritual para libertar uma alma atormentada. À medida que as palavras sagradas eram pronunciadas, a mulher fantasmagórica começou a desaparecer lentamente, dissipando-se como uma névoa espectral. Após aquela noite, a casa de Ravencliff nunca mais foi a mesma. Os eventos paranormais cessaram, a sensação de tristeza deu lugar a uma calma sutil. Essa experiência me ensinou que, por trás do sobrenatural, muitas vezes há histórias de almas perdidas em busca de redenção. Desde então, tornei-me mais cauteloso em minhas explorações do desconhecido, sabendo que, por trás de cada sombra, pode haver uma história esperando para ser ouvida.